Voltamos aqui com os analistas. Hoje recebemos Rodrigo Lago, que daqui a uns dias assume a Secretaria de Comunicação e Assuntos Políticos. Rodrigo, deixa eu entrar contigo numa seara tangencial. Você, como advogado, o que você achou do pacote do novo ministro Sérgio Moro, de combate à violência, de melhoramentos da justiça? Olha, é outro tema que ideologicamente a gente acaba divergindo um pouco, né? Nós temos eu até me manifestei já publicamente sobre isso, logo praticamente acho que no dia próprio que saiu o anúncio. Primeiro que você lendo, você vê que são ideias ainda incipientes. Você não viu a apresentação que foi feita pelo Ministério da Justiça como um texto já definitivo, que talvez prejudique um pouco o debate, né? Mas o certo é que ali ele aponta alguns caminhos que a mim não parecem corretos, né? Há uma ideia de que você deve prender mais, né, para resolver o problema da criminalidade. E me parece que não é essa a resposta que a sociedade espera, embora ela possa talvez acreditar nisso, né? Ela tem esperança que isso possa resolver. O resultado está aí, a gente conhece o sistema carcerário nacional, está realmente abarrotado. Aqui no Maranhão nós acho que quase que triplicamos a quantidade de vagas do sistema carcerário e vamos ter que agora quadruplicar, porque o pacote, boa parte das medidas lá estão nesse sentido, né? Outra medida que tem sido alvo realmente de muita controvérsia é que houve uma espécie de uma legítima defesa amplificada em ações policiais. A legítima defesa correta já existe. E lá na redação que foi escolhida, não me parece a redação adequada. 6 por meia dúzia também. Mas será que a sociedade quer novas normas? Ou será que a sociedade quer uma polícia realmente aparelhada, mais efetivos nas ruas, quer uma educação adequada para a sociedade? Metade desses criminosos hoje na sociedade não seriam criminosos se tivessem recebido talvez uma oportunidade do Estado. E esse discurso não é o tal do coitadismo, como membros da direita às vezes defendem, né? É de fato a sociedade luta por sobrevivência. Então o sujeito nasce num ambiente extremamente hostil a ele, cercado pelo tráfico de drogas, cercado por armas. Ele ou entra nesse cenário, ou ele acaba sendo expurgado desse cenário, talvez até ceifando a sua vida, né? Eu acho essa pauta muito precipitada, porque se vê, né, no próprio Bolsonaro um alinhamento ideológico muito grande ao modelo americano Donald Trump, até nas ações, Então isso ali, querer comparar a segunda emenda americana, que desde a colonização as pessoas andavam armadas na rua, e implantar, gradativamente trazer arma para dentro de casa, eu acho que o mais sensato seria fechar as fronteiras, coibir o tráfico de drogas, o tráfico de armas, aparelhar o exército como ele militar, ele de carreira. Eu acho que o exército podia ser melhor aparelhado, aumentar o contingente, fechar bem as fronteiras e não deixar entrar arma para os bandidos, porque você vai armar a população, o bandido vai ver ali arma fácil para ele. Mais fácil do que tomar de um policial. O governador, Nathanael, deu bons exemplos para o Brasil neste primeiro mandato dele, óbvio que será seguido no segundo mandato. O governador aparelhou a polícia, aparelhou adequadamente a polícia, investiu na inteligência da polícia, nomeou mais policiais, né? Então nós colocamos na rua realmente um aparelho de segurança que, para quem tem curta memória, eu recomendo pegar os jornais de 2013, 2014 e lembrar o que era o Maranhão naquela época e aí comparar com hoje, né? Então essa é a resposta que me parece que é adequada para a sociedade. A sociedade escolhe talvez o prato, né? O que quer comer, e cabe a gente fazer esse correto tempero e entregar para a sociedade um resultado adequado. E para isso que há uma eleição. A eleição serve exatamente para você escolher aqueles modelos. O modelo começou com esse decreto praticamente um decreto revogando uma lei, porque você tem o Estatuto do Desarmamento aprovado pelo Congresso Nacional majoritariamente, submetido obviamente ao referendo popular. Em um item resolveu-se não proibir, digamos, de forma mais ampla a venda de armas, mas o que aconteceu agora, você permitiu a posse de arma em casa para qualquer brasileiro, né?
praticamente não há restrição nenhuma para o brasileiro ir na loja e voltar para casa com uma arma. Com os casos, pode aumentar os casos de feminicídio, uma série de coisas. Mas as consequências são as piores possíveis. E é nesse ponto, só te interrompendo, Nathanael, que a gente diz que há um debate ideológico. E nesse debate ideológico nós seremos, em vários aspectos, oposição ao governo Bolsonaro. Mas voltando à pauta política, e esse claro direcionamento, até então, do governador Flávio Dino, em se colocar na pauta nacional, né, não declaradamente, mas ao estar inserido na pauta nacional como líder da esquerda, naturalmente ele se coloca ali como na opção de um próximo candidato à presidência. Como vai ser a comunicação nesse sentido de articulação política, Rodrigo, com esse anseio do nosso governador? É preciso a gente sempre saber separar bem as coisas, né? Há uma comunicação social do governo do Estado, e é óbvio que o governador ele é um agente político, ele integra um partido, ele é uma das maiores lideranças hoje nacionais, a gente não tem dúvida disso. Essa eleição mostrou isso, a completa falência do sistema político nacional a exigir lideranças novas e realmente capacitadas a sentar na cadeira do Palácio do Planalto e conduzir melhor o nosso país. Eu acho que essa falta foi que levou o resultado dessas eleições a este resultado que nós encaramos, né? Nós estamos aí com 2 meses já praticamente do governo federal, e ainda não se sabe quase nada da política econômica, da reforma da Previdência, da própria política de segurança pública. E a gente sempre rememora um pouco, Nathanael, o começo do governo do Flávio, 2015, né? O governador já anunciou na posse várias medidas, um conjunto de medidas que já vinham sendo pensadas, planejadas e que foram submetidas às urnas. A população do Maranhão votou e aprovou aquelas medidas. E há um portal nacional, eu não vou citar a televisão aqui em homenagem a Guará, né? Há um portal nacional que resolveu avaliar item a item, né? Avaliou item a item do que foi prometido para a população do Maranhão, que as urnas aprovaram e elegeram o governador com aquele planejamento. E esse portal confirmou por 2 anos seguidos que o governador Flávio Dino foi o governador que neste mandato, 2015 a 2018, foi quem mais cumpriu as suas promessas de campanha. Então, o que a gente vê é que ele se preparou para ser governador do Maranhão, né? E ao ser um excelente governador, bem avaliado pela população, as urnas disseram isso em 2018, num cenário caótico da economia nacional. Você não fala com um gestor público hoje que não venha reclamar da situação financeira, seja do município, seja do Estado, ou seja até mesmo da União. Nós estamos enfrentando isso agora, né? A União Federal anunciando sucessivos déficits no seu orçamento. Então você vê que é uma pessoa que está realmente qualificada para assumir aquela função, assumir por inteiro. O mandato são de 4 anos. E o governador Flávio Dino, no primeiro mandato, assumiu integralmente o seu mandato, desde o primeiro dia que ele passou a perseguir todos aqueles objetivos que ele tinha traçado e que o povo tinha aprovado. Mais alguma antes da gente chamar o... Não, podemos chamar já. Rodrigo, eu acho que não tem como você não participar aqui do nosso bloqueia ou compartilha. Tudo bem, vamos ver aqui. Bota aí, Jorginho, primeiro. Tá aí, ó, o ministro do STF, Dias Toffoli. Fácil esse, o Supremo, né? o Supremo, eu acho que passou algum tempo construindo um espaço na sociedade, sendo respeitado, né, de mero desconhecido a um ator realmente um agente político. Eu acho que resume bem, para que eu consiga fugir desse desafio, resume bem uma frase que tem do Francisco Campos, né? O Francisco Campos foi quem redigiu aquela Constituição, a famosa Constituição Polaca, e ele dizia que não há vácuo de poder, né? Cadeira vaga é cadeira ocupada. E o Supremo acabou ocupando uma cadeira que parece que não pertencia a ele, né? Ele se investiu de um mandato político popular que ele nunca teve, né? O mandato dele decorre diretamente da Constituição para ser contra-majoritário e defender a sociedade contra a própria sociedade. É um pouco contraditório para quem não é da área jurídica, mas nesse cenário eu não consigo compartilhar tudo que o ministro Dias Toffoli vem decidido, né? Nem 80%.
Não fiz essa estatística ainda, eu estou querendo subir no muro e o Geraldo quer me derrubar do muro. Está cada dia mais polido politicamente. Vamos ver, Jorge, bota um difícil agora aí, esse segundo. Tá aí, ó, o homem da articulação política do governo Bolsonaro, Onyx Lorenzoni. Olha, me parece que os liderados dele, o grupo que ele deve articular, não está muito satisfeito com ele, né? Ele obteve aí uma vitória expressiva no Senado, né? Derrotou o Renan Calheiros, mas perdeu na Câmara, né? E ele investiu numa eleição na Câmara que me parece que não é função do governo fazer. O governo deve respeitar o parlamento. É até de bom tom não fazer. É até de bom tom não fazer. O governador Flávio Dino deu grandes exemplos nisso aqui no Maranhão. Não interviu em nenhuma das eleições da Assembleia que houve até aqui, né? É óbvio que a tendência é que o grupo que acompanha o governador vença as eleições por uma questão até matemática. Se o grupo majoritário está no poder, é óbvio que esse espaço majoritário de ideias também corresponde a isso no parlamento e aí esse grupo vence. Então, assim, ele errou um pouco nessa condução, né? Ele vem talvez errando nesse cenário. Primeiro dia do governo ele exonerou, me parece que todos os servidores da Casa Civil. E aí, quando quis nomear de novo, faltava o servidor que fazia o ato de nomeação. Então, não dá para compartilhar no início do governo, nós assumimos de um governo que era francamente oposição a este grupo político, né? E nós não fizemos nenhuma medida como essa. Certo. Né? Bom, mais um, Jorge. Bom, o ministro Sérgio Moro. Olha, o Sérgio Moro ele vinha se notabilizando por uma postura parece que muito correta, muito adequada, e em dado momento talvez tenha confundido a toga com a política. E aí eu ressuscito o primeiro debate com relação ao Toffoli, que o Supremo assumiu uma cadeira que ele encontrou vaga e sentou. O TRF1 também. 5, né? O 3. 4. TRF4. Lá de Curitiba, 13ª Vara de Curitiba, né? Do Paraná. Bom, então ele confundiu, sentou, mas já se desconfundiu, né? Me parece, agora ele assumiu finalmente a posição política, né? Ele se confessou realmente, confessadamente político, ele está sentando com as pessoas que até ontem ele tinha uma certa rejeição. Eu vi umas 2 cenas dele saindo, ou ele saindo da casa acho que do presidente da Câmara, salvo engano, ou do presidente do Senado, dialogando com parlamentares, muitos deles réus, alguns com envolvimentos decorrentes da Lava Jato, que começou em Curitiba, mas tem algumas pernas aí perdidas no Supremo. Então, ele agora assumiu a política de vez, e ele, como político, eu não consigo compartilhar. Certo. Para finalizar, Jorge, o último. Aí, ó, o advogado mora aqui, que está no comando da OAB, Tiago Dias. Olha, o Tiago tem um desafio grande, que é tocar a Ordem dos Advogados. E eu acho que ele vai ter que enfrentar agora um tema que é muito espinhoso. É de não ser a OAB, não servir a OAB como longa mão da oposição. A OAB vem trilhando ao longo de toda a sua história um papel muito importante na sociedade, que é exatamente ser defensor da sociedade, ora se equilibrando, apoiando posições do governo, ora se opondo, e isso é bem legítimo. Então ele está realmente nessa situação. Eu, como advogado que sou, né, e como eleitor da OAB, embora não tenha participado de nenhuma das 2 eleições, eu integro um grupo político adversário ao Tiago. Eu disse isso a ele, né, de forma muito respeitosa. Temos uma relação de amizade que vai muito além desse debate político. Então, assim, na política da OAB, fui oposição a ele, assim como ele talvez tenha sido oposição ao grupo que eu integrei. Para quem não sabe, eu fui conselheiro seccional, fui conselheiro federal, fui diretor da escola da OAB. Por lá tive uma atuação política intensa dentro da classe dos advogados. Então, como não pertence ao seu grupo, eu não posso compartilhar, obviamente. Mas o respeito como presidente dessa importante instituição que mora dentro do meu coração. Certo. Secretário, muito obrigado por liberar um tempinho para nós. Eu que agradeço mais uma vez a todos aqui da TV Guará. Pela segunda vez, eu acho que eu já estou aqui
no analista, já escapei 2 vezes dos desafios aí, espinhosos aí do Natanael e do Geraldo. Agradeço e coloco sempre, não só a mim, como toda a equipe do governo Flávio Dino, à disposição da TV Guará, que é um importante canal de comunicação com a sociedade. Obrigado, secretário. Boa sorte no desafio, né? Conte conosco aí, sempre em prol da boa comunicação, né, Jair? E obrigado ao senhor e à senhora, que são a razão de ser da gente estar tentando fazer um diálogo entre a sociedade, o governo e todos aqueles que querem dizer uma coisinha ou outra. Até amanhã!